Bem-vindo a mais um clássico da VEM VTV. O programa que você assiste a seguir foi gravado em 1995, num evento da Vind, que acontecia todas as segundas-feiras no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro. Te aconselho então a abrir bem seus ouvidos, mente e coração para receber a palavra de Hebreus 7 e tentar compreender, através desse instrumento divino chamado Caio Fábio, o problema da culpa humana e seus inúmeros esquemas de camuflagem. Vem e vê. Em meu coração há uma canção que demonstra minha paixão. No último dia 20, o reverendo Caio ministrou uma mensagem baseada em Hebreus 7 na programação Rio, um novo momento de vida, em São Conrado, no Hotel Nacional. Foi uma noite de edificação e derramar de Deus. Inúmeras pessoas têm sido abençoadas. Todas as segundas-feiras, após a agitação de um dia de trabalho, reúnem-se para ouvir a voz de Deus. Seja abençoado agora. Pegue a sua Bíblia, abra em Hebreus 7 e desfrute também desse momento. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu... E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Mas este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui a sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Amém. Podem sentar-se. Existe em toda a história da civilização humana uma inegável e inquestionável necessidade de que o problema da culpa humana seja resolvido. Desde o início, quando depois de ter transgredido ao mandamento de Deus, Adão se descobriu nu, se percebeu despido e reconheceu que diante de Deus ele tinha coisas a esconder, ele tinha algo a tapar, ele tinha coisa a cobrir, e que fugiu da voz de Deus, quando Deus, na viração do dia, o chamou: Adão, Adão, como costumava fazer, e diz a Bíblia, ele se esconde na floresta, no bosque, ele entra para trás dos troncos, das grandes raízes, das grandes folhagens, ele tenta se esconder daquela voz, e quando responde a Deus, e se apresenta diante de Deus, diz: eu fugi da tua voz porque eu estava nu. E Deus pergunta: quem foi que te fez saber de que tu estavas nu? E ele diz: não, aconteceu algo aqui. Deus vai fundo. E lá, nesse diálogo, que não era para explicar nada a Deus, era apenas para Adão perceber o que tinha acontecido, se descobre, se constata essa realidade de que o pecado traz consigo esse sentimento de nudez e de inadequação nossa com relação a nos apresentarmos diante de Deus. A primeira medida
primeiro ato divino posterior a esse contato, a essa conversa com Adão, é cobrir a ele e a sua mulher com peles de animais. E para se cobrir a Adão com peles de animais, animais têm que ser sacrificados. Sangue tem que ser derramado para que o culpado seja coberto. Se você viaja pelas culturas as mais distintas, se você visita as constituições, as produções sociais as mais distantes, onde quer que tenha havido um senso humano de civilização, aí houve sempre a necessidade de que algum tipo de expiação fosse feita pela culpa humana. Isso começa lá em Adão, mas isso se estende a todas as tribos da terra, das regiões mais distantes, mais primevas. Todos os ritos religiosos passam por aí. Alguém tem que morrer pelo culpado. É um boi, é um cabrito, é uma ovelha, é um pombinho, é um passarinho. Alguém. Em alguns lugares mais primitivos ainda, chega-se ao extremo de que as virgens são imoladas pelos culpados. Os jovens mais belos, os primogênitos, são preservados para um momento de sacrifício comunitário, onde os belos pagam pela feiura de todos. Até você chegar às sofisticações da modernidade, aonde a gente encontra não mais a necessidade de derramar o sangue, mas a gente tem a necessidade de sentar no divã e de tentar encontrar uma explicação, às vezes, para esse negócio que borboleteia aqui dentro da gente, que borbulha, e a gente quer saber de onde é que veio. E, às vezes, as imolações, as expiações que a gente faz são do nosso próprio sangue. Às vezes a gente vê alguns evocando fortemente o sangue do avô, ou do pai, ou da mãe que abandonou você na infância. Mas alguém, alguma coisa, às vezes até a própria sociedade, a sua estrutura social funciona para o qual eu projeto o meu desencontro, a minha desarmonia interior. Eu sou assim porque eu nasci aqui. Alguém paga. E não há outro modo de que a cabeça da gente funcione a não ser procurando esses mecanismos de expiação que vão desde os rituais mais cruentos aos mais intricados esquemas psicológicos de autojustificação e de autoafirmação. A provisão para a culpa, no entanto, em qualquer desses esquemas, obedece sempre à mesma lógica. Primeiro, o inocente paga pelo culpado. Segundo, o sangue presumivelmente aplaca a ira divina. E terceiro, o sangue sela o pacto entre a divindade e o ser humano culpado, quebrado, caído. Que eu preciso tirar minha mente da religião, tirar minha mente dos sacerdotes e dos intermediários e dos gurus que presumivelmente me aliviam, e preciso concentrar minha mente, coração e fé no único sumo sacerdote constituído diante de Deus. As razões são algumas que eu e você precisamos guardar fortemente dentro de nós. A primeira é pelas qualidades dele, porque ele é totalmente diferente dos sacerdotes humanos. Veja os versos 26 e 27, que dizem: com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, primeiro, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, e que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, porque fez isso uma vez para sempre. Essa é a primeira razão. Esse sumo sacerdote aqui é totalmente diferente de mim, é totalmente diferente de qualquer um outro para o qual as pessoas olhem na perspectiva de projetar essa ideia da mediação. Por mais que você ache que isso não está presente, isso está presentíssimo no nosso meio. Eu, às vezes, fico vendo a dificuldade que eu tenho de entrar num estádio e de sair de um estádio numa cruzada. Em alguns lugares só falta ser rasgado. As pessoas querem um pedaço do teu lenço, da tua Bíblia, do teu esboço. Pá, pegam, querem levar o teu suor para casa. O que é isso? Se não é uma projeção de fetichismo. Você olha de lá,
aquele homem ali deve ser especial, deve ser diferente de mim, eu quero levar o fiapo da camisa dele. Algumas pessoas lá na Vinde e dizem, se a gente abrisse aqui uma boutique de camisas usadas do pastor Caio e cobrasse 10 vezes mais por cada uma, a missão não precisava mais de oferta. Porque as pessoas ficam querendo essas besteiras, em função do fato de que projetaram sobre você uma expectativa que não é de modo algum real. A palavra de Deus diz que esses sacerdotes são sujeitos à fraqueza e que antes de qualquer coisa eles oferecem sacrifício por si mesmos, e que a nossa projeção total de fé tem que estar sobre esse único sumo sacerdote que é absolutamente diferente dos demais. Esse aqui é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, sem necessidade que oferecer um sacrifício que dura para todos sempre. Aleluia. Segunda razão pela qual eu preciso me concentrar totalmente nele é pela eficácia espiritual do sacerdócio dele. E aqui a palavra de Deus diz 4 coisas que eu não posso esquecer. Primeiro, é que ele derramou um sangue na cruz do Calvário, e que esse sacrifício que ele fez é para sempre. Esse sacrifício já existia na mente de Deus desde antes da fundação do universo. O universo só foi criado livre porque Deus já tinha feito uma provisão para a possibilidade da escolha errada dos seres livres. E a palavra de Deus diz que é por isso que a cruz de Jesus foi erguida na mente de Deus antes da fundação do mundo. Eu vivo num universo que tem uma relação de tempo linear. Eu penso no passado, no presente e no futuro. Eu falo de ontem, eu me refiro a hoje, e eu falo esperançosamente sobre amanhã. Mas Deus não vive nessa relação de tempo. E sou eu que sou finito, sujeito ao tempo, que vivo na linearidade da história. Deus é aquele que é. Passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente na mente de Deus. É por isso que quando a cruz de Jesus se ergueu na história, 2000 anos atrás, ela se ergueu na história para os homens. Ela está erguida diante do Criador do universo desde sempre. Porque a criação de um universo onde a liberdade era uma possibilidade só podia acontecer na perspectiva de que essa liberdade mal usada pudesse ser redimida pelo próprio Deus. Aí vem a Escritura e diz: Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Por isso o sacrifício que ele faz é para sempre. O verso 21 diz que Deus jurou e não se arrependerá. E ele disse: Tu és sumo sacerdote para sempre. E o constituiu nessa relação perene, perpétua, definitiva. Nunca houve e nunca jamais haverá diante de Deus nenhum sumo sacerdote, a não ser esse, que é o Filho dele. Eu de vez em quando sou abordado por aí por pessoas que me perguntam, como se eu fosse secretário da Santíssima Trindade, coisas que só Deus sabe responder, não é? E que até Jesus disse: olha, isso aqui o Pai reservou para ele. Até Jesus não quis responder na hora em que perguntaram, mas o pessoal acha que você recebeu uma audiência posterior e que está sabendo daquilo que até Jesus disse que era reservado exclusivo ao Pai. E aí eles perguntam coisas do seguinte tipo: escuta, e alguém que morreu numa tribo lá não sei da onde e que nunca ouviu falar nesse nome, o que vai acontecer com ele? Eu digo: eu não sei. Vou só sei uma coisa, é que ninguém jamais se salvou neste mundo sem ser por causa do sangue de Jesus. Nunca. Você acha que vai encontrar Adão no céu? Isso foi por causa do sangue de Jesus. Você vai encontrar Enoque, aquele que foi arrebatado porque andava com Deus. Chegou lá não porque era Enoque, o bom, o santo, o separado. Chegou lá por causa do sangue do Cordeiro.
Abraão está lá, não porque era Abraão, mas por causa do sangue do Cordeiro. A própria palavra de Deus diz que Jesus afirma: Abraão viu os dias da minha manifestação e se alegrou. Qualquer um outro que esteja lá, em Israel ou fora de Israel, em qualquer lugar do planeta, ninguém nunca chegou lá sem ser por causa do sangue de Jesus, ainda que o indivíduo tenha que tomar um susto. Uma vez um indiano, conversando comigo, disse: você acredita que o Gandhi possa estar no céu? Falei: olha, eu gostaria muito que ele estivesse lá, eu tenho uma esperança grande de encontrar com ele. Agora eu tenho certeza do seguinte, que se ele chegou lá, ele tomou um susto enorme, porque ele pensou que estava chegando lá porque era o Gandhi, quando ele deu de cara com o Cordeiro de Deus derramado, estendido, porque ninguém nunca chegou lá sem ser por causa do sangue do Cordeiro. Ninguém, em momento algum. E esse é o sacrifício que existe para sempre diante de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que ele não apenas é para sempre, mas diz que ele é irrevogável. Deus não vai voltar atrás, não vai negociar isso com ninguém, não vai surgir jamais nenhuma outra coisa, nenhuma outra revelação, nenhum outro ser, em momento algum, para o qual Deus vai projetar uma segunda luz, dizer: esse aqui também é um segundo caminho. Isso é irrevogável. Verso 22 afirma: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, e Deus estabeleceu essa aliança num nível onde todos os demais pactos de espiritualidade humana estão abaixo. Isso acima de tudo. Isso é irrevogável. É superior a qualquer outro convênio, a qualquer um outro pacto, a qualquer um outro vínculo, a qualquer uma outra ligação, a qualquer uma outra pretensa conexão. Deus estabeleceu isso num nível aonde isso acontece na total perspectiva da irrevogabilidade. Em terceiro lugar, verso 25 diz que esse é um sacrifício suficiente. Ele não precisa de adições, não precisa de contribuições da religião ou de qualquer outra coisa. Deus fez e está feito, consumado e acabado. Talvez a coisa que eu mais gosto daquelas declarações todas da cruz é quando Jesus, nos momentos absolutamente anteriores a expirar e morrer, ele diz lá de cima num brado: tetelestai, no grego, Novo Testamento, que significa está pago, está consumado. Isso aí está fechada essa conta. É suficiente e é total. Verso 25 diz isso com uma força enorme. Por isso também é que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Se você quiser se achegar a Deus por meio dele, ele salva totalmente. Apesar de mim, apesar de você, apesar de qualquer um de nós, se a gente se chega a ele, ele salva totalmente. E isso é absolutamente suficiente diante de Deus. E por último, isso tem a ver com o fato de que Jesus assumiu diante de Deus a posição de ser intercessor contínuo e exclusivo de cada um de nós para sempre. Esse sacrifício estabelece uma exclusividade de dedicação de Jesus à existência de cada um de nós. Olha só o que diz o verso 25 no final: ele vive para interceder por eles. Esse aqui é o tipo de pergunta que eu posso responder. O que Jesus está fazendo agora? Alguém pode responder? Deve estar fazendo 1 bilhão de coisas, mas tem uma que eu sei que ele está fazendo. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Eu queria ouvir todo mundo dizer junto: o que ele está fazendo? Está intercedendo por mim. Diga isso. Ele está intercedendo por mim. Mais uma vez, ele está intercedendo por mim. Deve estar havendo a explosão de uma galáxia deve estar aparecendo. Milhões de outras devem estar desaparecendo. Meteoros podem estar se chocando.
Tem bilhões de peixinhos sendo paridos agora no fundo do mar. Só Deus sabe o que está acontecendo nos antros mais distantes do universo. Mas tem uma coisa que eu sei, que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo, está intercedendo por mim. Você pode pensar nele fazendo isso hoje por você? Tem alguém aqui precisando de intercessão? Hein? Tem alguém precisando de intercessão aqui? Tem alguém que não está precisando de intercessão? Quero parabenizar essa pessoa e pedir ajuda espiritual na saída. Você ora por mim. Mas tem alguém precisando de intercessão aqui? Sabe o que eu acho interessante? É que numa reunião como essa, depois a gente ora todos juntos, ora pelo oprimido, pelo doente, pelo angustiado, pelo infeliz, por todo mundo. Mas essas mesmas pessoas procuram você depois ali atrás, dizendo, não valeu não. Aquela ali foi geral, eu quero uma só para mim. Né? Só para mim. Aí faz a fila ali atrás. Você acabou de orar por ele, ele estava aqui do teu lado. Você viu quando você disse, Senhor, cura o doente. Ele diz, amém. Aí chega ali atrás e diz, aquela ali não valeu não. Tem que ser uma só para mim. Hoje eu não vou fazer a só sua não. Sabe por quê? Você está aprendendo aqui que tem alguém que é superior a esse que está aqui. Esse que está aqui é sujeito à fraqueza. E antes de entrar aqui para abrir a Bíblia, faz oferta não de sangue, evoca o sangue que está derramado por todo sempre, primeiro sobre si mesmo, antes de vir ministrar sobre os demais. E hoje você aprendeu aqui que existe alguém, e que é o único que fala e a voz chega diante de Deus, que vive para interceder por você. Ele não faz outra coisa a não ser falar a teu respeito diante do Pai. Isso devia dar uma segurança enorme a nós, uma confiança imensa, um alívio profundo de alma. Isso devia empurrar para dentro de nós sentimentos de uma aceitação incomparável. Ele não faz outra coisa a não ser interceder por nós. Agora, que conclusões a gente chega diante disso tudo? Essa palavra de Deus que nós lemos e acerca da qual nós falamos, nos deixa algumas conclusões com as quais eu quero sair daqui e gostaria que você saísse também. Em primeiro lugar, sabendo de tudo isso que foi falado, quando a gente cai, a gente não fica prostrado. Você pode repetir isso comigo? Quando a gente cai, a gente não fica prostrado. Mais uma vez, quando a gente cai, a gente não fica prostrado. Você tem um sumo sacerdote, ele intercede por ti, ele fez um sacrifício a seu favor para sempre. Isso não precisa se repetir. Isso aconteceu e Deus não se esquece disso jamais. Se eu me escondo atrás dele, quando Deus me olha, ele me vê através desse sangue derramado. Por isso, não há aqui nenhuma afirmação de que você jamais vai cair, mas há a afirmação de que se você cair, você não precisa ficar prostrado. Segundo lugar, quem está em pé, sabendo disso, não fica arrogante. Você podia repetir isso comigo? Quem está em pé, sabendo disso, não fica arrogante. Se você está em pé, é só por causa da graça dele. Então quem cai não fica prostrado, quem está em pé não fica arrogante. Você pode repetir isso comigo? Quem cai não fica prostrado, quem está em pé não fica arrogante. Terceiro lugar, quando fraco, não se sente desamparado. Você pode repetir isso comigo? Quando fraco,
não se sente desamparado, porque sabe que é alguém que vive exclusivamente para interceder por ele. Então não se cai, não fica prostrado. Quando em pé, não fica arrogante. E quando fraco, não se sente desamparado. Você não está sozinho. E em último lugar, quando experimenta contradições pessoais, não desiste de si mesmo. Vamos repetir isso juntos? Quando experimenta contradições pessoais, não desiste de si mesmo. Você repete de novo? Quando experimenta contradições pessoais, não desiste de si mesmo. E a razão é simples. A minha relação com Deus não é baseada na minha coerência. A minha relação com Deus é baseada no fato de que Deus olha para mim através de Jesus Cristo. Não significa que eu queira ampliar, exacerbar, multiplicar minhas incoerências, mas significa que mesmo quando eu detecto essas contradições pessoais, eu não desisto de mim. Eu acredito que aquele que vive para interceder por mim e que é sumo sacerdote para sempre e que fez sacrifício de uma vez para sempre, que não precisa ser repetido, não desistiu de mim e não desistirá de mim jamais. Por isso eu também não vou desistir de mim na presença dele. O grande problema é que frequentemente a gente desiste de nós para Deus. Eu realmente nunca vi Deus desistir de ninguém, mas frequentemente eu vejo gente dizendo: eu não sirvo para Ele. A palavra de Deus diz, Jesus afirma que aquele que vem a Ele, Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora eu vejo um bocado de gente dizendo: eu não posso ir a Ele, ou eu não tenho cacife para isso. Se você experimenta contradições pessoais, não desista de você, em nome de Jesus. Hoje à noite, foi isso que eu queria, de alguma forma, deixar com você, na expectativa de que você leve para casa. Eu estou pedindo a Deus que Ele me ajude a levar isso dentro de mim com força também. Quando cai, não fica prostrado. Quando em pé, não fica arrogante. Quando fraco, não se sente desamparado. E quando experimenta contradições pessoais, não desiste de si. Porque o nome do sacerdote da alma dele é Jesus Cristo. E a relação dele com Deus está baseada nesse vínculo. E Deus disse: eu jurei, e eu jamais me arrependerei. O nome daquele que eu ouço, de cuja voz chega a minha presença, é Jesus. É meu filho, e ele foi feito sacerdote para sempre. Eu tenho com ele um pacto, uma aliança superior que não será revogada jamais. E ele não faz outra coisa a não ser viver para interceder por você e por mim. Vamos ficar em pé todos juntos. Eu queria ainda que a gente fizesse um exercício de apropriação disso um pouco mais forte. Tem muita gente morrendo, desesperada, angustiada, porque não consegue conviver consigo mesmo. É duro você fazer uma incursão dentro da sua própria alma. Excursões são muito mais fáceis do que incursões. Excursão, a gente pega o passaporte e vai a algum lugar. A incursão, a gente faz uma viagem pelo labirinto da consciência do ser. Isso é doloroso. Frequentemente a gente visita a casa do Minotauro e se assusta no labirinto. Aí, para fazer essa viagem para dentro, só escudado no sangue do Cordeiro. Mas hoje, eu e você podemos fazer essa viagem. Dizer: Jesus, nós estamos aqui. Alguns de nós adoecidos, alguns de nós quebrados, alguns de nós carregando conflitos, culpas e contradições muito fortes. Alguns de nós
se sentindo desamparados, alguns de nós procurando um sacerdote, alguns de nós procurando um guru, alguns de nós procurando uma voz, um mediador, uma mão, um amparo. Alguns de nós tendo que fazer isso todo dia, alguns de nós viciados na religião, alguns de nós viciados em pastor, em guru, em padre, em seja lá quem for. Alguns de nós querendo repetir todo dia, toda hora, toda vez que pode, que algum mecanismo de alívio da culpa foi acionado. E alguns de nós vivendo de afirmar sem resolver isso. Hoje nós queremos pedir, Senhor Jesus, Tu abras os olhos de todos nós para que nós vejamos quem é aquele que Deus chama de sumo sacerdote para sempre. Quem é esse que não precisa repetir rituais? Quem é esse que falou e não falou apenas com sua voz, falou com seu sangue derramado, que ofereceu diante do Criador do universo um sacrifício que é o único que aplaca a demanda de Deus diante da necessidade dos seres criados. Senhor Jesus, nós te desejamos, nós te precisamos nesta noite. E nós pedimos, Senhor, que Tu venha sobre nós. Quem caiu, levanta, Senhor Jesus. Aquele que está em pé, Senhor Jesus, faz ver arrogância, para que ele não ande por aí impertigado, montado em si mesmo. Aquele que está vendo as suas próprias contradições, não deixa que ele desista de si, ao contrário, ajuda o Senhor a perceber, a discernir que Tu não desististe dele, Tu não desistirás jamais. Eu quero pedir agora que essa Tua palavra simples chegue ao coração de cada um de nós, Senhor Jesus, do meu ao daquele que está ouvindo atrás da cortina, lá atrás. Ninguém deixe de ouvir a Tua voz hoje aqui.